e hoje vai ser usado por Deus para pregar aqui e falar a mensagem dele para nós. Que Deus te abençoe, irmão. Feliz sábado, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, apesar de não poder estar aqui com frequência, mas eu sinto uma coisa muito boa quando eu estou aqui. Pelo fato de ter crescido aqui perto, né, de ter grande parte da minha família, como o Kedson falou, grande parte da minha família aqui. E falando em família, antes que eu me esqueça, eu estou trazendo ali minha irmã, Axa, levanta a mão aí. Uma vez eu preguei na central aqui de Itabuna, e aí eu fiz uma brincadeira com um amigo que tinha ido assistir o sermão e esqueci de apresentar meu pai. E quem conheceu o velho Adonias sabe que tinha coisas que eram imperdoáveis, tinham gafes que não podiam ser cometidas. E eu tive a indelicadeza de cometer essa, e ele me cobrou por muito tempo. Então está ali minha irmã, meu cunhado, dizem que cunhado não é parente, né? Está ali a minha sobrinha e Enos. Esse aqui, a última vez que eu estive aqui eu vim de moto, e aí a gente costuma fazer alguns passeios de moto, eu o convidei, ele veio. Irmãos, de lá para cá, isso aí me perturba o tempo inteiro falando dessa igreja. E olha que a gente tem igrejas grandes e animadas lá em Eunápolis, mas o cidadão gostou da igreja aqui, se apaixonou e falou: rapaz, se eu morasse aqui perto, eu ia estar aqui todo dia. Eu tive que trazer a mala sem alça de novo. Louvado seja Deus por isso, né? Queridos, vamos mais uma vez fechar os olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome, ó Deus do universo, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Apesar dos problemas, das dificuldades, apesar do contexto em que o mundo passa nesse momento, nós sentimos a tua mão poderosa nos segurando, nos sustentando e nos fazendo prosseguir. A tua casa, o teu povo, ó Deus, se encontra nesse momento aqui, com o espírito prostrado ante a tua presença. Não vieram aqui, ó Deus, para ouvir um homem falar apenas, não vieram para confraternizar, não vieram porque queriam apenas comungar entre irmãos, vieram porque precisavam sentir a tua presença, vieram porque precisavam ter um encontro contigo, juntos, como uma fogueira aquecida. E por favor, Deus, não permita que ninguém saia sem ter sentido a tua presença. Não permita que saiamos daqui, ó Deus, com a sensação de vazio que talvez tenhamos entrado. Não permita que saiamos daqui com a mesma dor, angústia ou qualquer sensação ruim que trouxemos aqui à tua casa. Mas que ao sair daqui possamos fazê-lo com a certeza de que tivemos um encontro contigo, que vimos o teu rosto, ainda que tenha sido com os olhos da fé. Fica conosco, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Daniel. E nós vamos ler aqui do capítulo 3, verso 1 em diante. Deixa eu confessar algo para você, irmãos. Eu tinha preparado um sermão e eu senti a necessidade de fazer uma mudança. E Deus sabe a razão de por que Ele me incomodou para mudar, e eu vou mudar. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado.
Nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6: qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da citra, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso 13: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar-se das minhas mãos? Irmãos, eu vou parar aqui. A gente conhece a história. Que ameaça é essa, hein? Eu não sei se vocês já passaram por algum momento como esse, em que tiveram que fazer uma escolha: a fé ou algo de que vocês queriam, gostavam, precisavam, almejavam, sonhavam, seja lá o que fosse. Ou a fé ou a vida. Um dia, um gerente geral de uma empresa de táxi aéreo em São Paulo, eu sentado na frente dele, e ele tinha me convidado para uma entrevista, e ele me falou: William, você vai trabalhar por escala. Eu estava há uns 5 meses desempregado. Você vai trabalhar por escala. E quando ele disse isso, ele tinha me apresentado toda a empresa, eu fiquei maravilhado. E no momento em que ele falou assim: ó, você vai trabalhar por escala. Aí, irmãos, na mesma hora eu chego a me diminuir ali e falei: Eliezer, eu não posso trabalhar por escala. E ele falou: por quê? Eu falei: porque eu sou adventista do 7º dia. Aí ele falou: ah, já sei, você não trabalha ao sábado. Eu falei: isso. Ele falou: é verdade, e um sábado ou outro vai acabar caindo na escala. Eu falei: pois é. Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar aqui. Aí chamou a gerente de admissão do RH, e ela veio, já estava com minha carteira profissional na mão. E aí ele falou para a gerente: ó, a gente vai ter um problema aqui, porque não tem como mexer em várias cabeças por causa de uma. Ele não trabalha ao sábado. Aí ela coçou a cabeça, com a carteira profissional na mão, virou para mim e falou assim: você tem certeza que você não quer esse emprego? Aí eu falei: querer eu quero, eu só não posso trabalhar no sábado. Aí ela falou: infelizmente não tem como. Mas não dá para você ir lá na sua igreja, conversar com o seu pastor, pede a ele, no sábado que for para você vir, vai ser um sábado por mês, você pede liberação, ele assina a liberação, você vem e trabalha. E aí eu falei aquela frase que todo adventista sonha em falar, né? Mas nem sempre a gente tem a força necessária. Eu falei assim: ó, como que eu vou poder ser fiel a vocês se eu deixar de ser fiel ao meu Deus, que eu sirvo há tantos anos? E aí ele falou assim: infelizmente não tem o que fazer. Irmãos, eu saí dali, daquele escritório, as lágrimas desciam copiosamente, e eu falei: Senhor,
Se o Senhor sabia que eu não ia aceitar, por que permitiu que eu viesse? Por que permitiu que eles me ligassem, que selecionassem o meu currículo? Eu não entendia, irmãos, que Deus sabia, mas eu precisava ter certeza de que eu tinha a força necessária nele de resistir e de, no momento de turbulência, de escolha, escolher a Deus. Aqui a Bíblia relata um texto em que 3 jovens foram colocados à prova. Irmãos, a vida de nossos jovens hoje é uma completa prova. É prova em casa, é prova quando está sozinho no computador, é prova no celular, que site abrir, que site clicar, que vídeo assistir. É uma completa escolha do que fazer. E eu pergunto a você, meu querido jovem, quais as escolhas que você tem feito? O que é que você, nos momentos de decisão entre Deus ou qualquer outra coisa que possa afastar você dele, o que você tem escolhido? Quando seus colegas te convidam para alguma coisa, o que você tem decidido fazer? O que você tem escolhido? Quando o ser humano começa a crescer em qualquer função, vai ter sempre pessoas que não vai estar feliz com o crescimento. Eu não sei se você já passou por isso. Se não passou, fique preparado, porque no dia que você começar a crescer, vai ter sempre alguém próximo a você, e talvez até da sua família, que não vai ficar feliz com o seu crescimento. E tem gente que, ao invés de colocar esforço, energia, sabe, estudo, pesquisa, parar para aprender, para crescer da mesma forma que você está crescendo, começa a gastar energia e esforço para fazer com que você tropece e caia e volte ao nível deles. E isso aconteceu aqui, quando aqueles jovens começaram a ter uma posição de destaque na Babilônia. Quando começaram a crescer, a ser respeitados pelo rei, serem respeitados pelo rei, pessoas começaram, irmãos, a tentar destruí-los. Imagina a interpretação de Daniel com relação ao sonho do rei. Babilônia sendo a cabeça de ouro. Imagina alguns desses invejosos encostando um rei e falando assim: rei, o sonho de Daniel é que Babilônia é a cabeça de ouro e já manda no mundo inteiro. Imagina se Babilônia se tornar o corpo inteiro, toda a estátua de ouro. Vamos fazer o seguinte: por que o Senhor não constrói uma estátua toda de ouro? Babilônia não vai ser só a cabeça, vai ser o corpo inteiro. Imagina, construam uma estátua. Chame todos os líderes da Babilônia e das províncias, todos os prefeitos das províncias próximas que servem à Babilônia, para que eles venham num dia determinado e ofereçam um culto à tua estátua, te reconhecendo como rei soberano. Irmãos, imagina o rei recebendo essa proposta. Parecia boa para ele, para o ego dele, mas na verdade, por trás dessa proposta, havia um plano diabólico para destruir aqueles 3 homens. Eles sabiam que aqueles homens não se prostrariam. Eles sabiam que aqueles homens permaneceriam fiéis ao que eles criam. E o rei Nabucodonosor, quem sabe cheio de orgulho próprio, de arrogância, liberou, assinou o decreto que todo aquele que não adorasse a imagem seria lançado na fornalha. Irmãos, a Bíblia diz que a estátua foi levantada, foi colocada lá na província de Dura. Era uma planície enorme, onde comportaria muita gente. Eu fico imaginando as pessoas chegando ali. Seria um evento extraordinário. As pessoas chegando, como a gente chega às vezes para os nossos grandes eventos que a gente tinha. O palco vai se enchendo, as pessoas vão sentando, vão conversando, expectativa. Imagina, irmãos, todos ali estavam prontos, estavam preparados para, no momento oportuno, no momento certo, adorar a imagem, se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Eu imagino aqueles 3 homens chegando de fininho, lá no final, ficando lá na última fileira, ali, quietinhos, como que não queriam nada, apreensivos, sem saber o que aconteceria a partir dali. E a Bíblia diz que um arauto veio à frente e começou a proferir algumas palavras. Dentre elas disse: a banda está aqui.
e de uma forma até irônica, são citados todos os instrumentos, repetidas vezes, é uma ironia da linguagem. E quando todos os instrumentos, quando a banda começar a tocar, todos precisam se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se levantar, será o que, irmãos? Lançado no fogo da fornalha ardente. Você imagina o que pode ter acontecido ali na mente daqueles 3 jovens? Irmãos, eles sabiam que eles não iam se prostrar. Eles sabiam disso. Eles sabiam que o que quer que acontecesse, eles não se prostrariam. Oxalá, irmãos, eu tivesse essa certeza de que aconteça o que acontecer, eu não vou me deixar levar. Aconteça o que acontecer, eu não vou me prostrar diante das adversidades da vida. Porque por mais que a gente ore, por mais que a gente estude a palavra, por mais que a gente busque, tenha comunhão com Deus, irmãos, há momentos da nossa vida em que a gente fraqueja, há momentos em que a gente não resiste, porque uma coisa é dizer que tem fé, uma coisa é você bater no peito e falar, eu tenho fé em Deus, e outra coisa é você pegar essa fé e colocar em prática. Ter fé é uma coisa, colocar essa fé em ação é outra completamente diferente. Quando meu irmão me ligou em 2018, acho que em junho de 2018, e falou assim, corre para cá, porque nosso pai faleceu. Irmãos, eu me recordo que onde eu estava, eu caí de joelhos e falando, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Acaso eu orei pouco? Eu jejuei pouco? Eu li pouco a palavra de Deus? Eu clamei pouco ao Senhor, para o Senhor permitir que meu pai falecesse? A gente vinha orando, irmãos, não foi 1 nem 2 dias, já vinha há semanas orando, pedindo para Deus restabelecer a saúde do nosso pai. E meu pai faleceu, e meu irmão ligou, e eu caí de joelhos ali, clamando a Deus, e nós viemos, sepultamos o nosso pai, e ali, irmãos, um processo psicológico, destrutivo, estava mais para autodestruição mesmo, autossabotagem, começou a acontecer, e eu comecei a entrar nesse processo de sofrimento, problemas no casamento, isso afetou o meu trabalho, comecei a ter problemas financeiros, porque eu já não estava conseguindo mais trabalhar, eu tinha um contrato com 18 empresas, eu cancelei, nessa época acho que eu cancelei umas 5, 6, e aí nós nos achegamos à nossa mãe para tentarmos ali auxiliá-la, para ela não sentir tanto a ausência do nosso pai, e em outubro, meu irmão liga de novo, e disse, vem porque nossa mãe foi internada e ela está em coma. E aí mais uma vez, eu caí no mesmo lugar e falei, Senhor, de novo? Será que eu vou ter que orar em vão de novo? Será que minhas orações não serão atendidas? Irmãos, imagina o processo, o sentimento ruim, a dor. E eu fiquei com minha mãe no hospital, e nós estávamos ali, orando e clamando, a igreja orando, e eu voltei para Eunápolis, e mais uma vez eu recebo a ligação, dizendo, vem, porque nossa mãe faleceu, 4 meses de diferença, e eu falei, Senhor, por que, Senhor, de novo? O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Tem alguma coisa que eu preciso aprender? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Tem alguma coisa que eu precise rever? Há algum processo educativo nisso pelo qual eu preciso passar? E Deus ficou em silêncio. E eu orei, questionei, chorei, murmurei. E como eu disse para vocês, uma coisa é eu aqui pregar para que você tenha fé. Uma coisa é eu abrir a Bíblia e pregar sobre a fé, que a fé, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu removerei montanhas, eu direi a esse monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai sair. Uma coisa é eu dizer que eu tenho que ter uma fé inabalável, que você precisa crer, que você precisa confiar. Outra completamente diferente é eu passar pelo turbilhão e ter que exercitar a minha fé, colocar minha fé em ação. Irmãos, de outubro a dezembro,
Foram meses dos quais eu não me orgulho. Eu não me orgulho, porque eu venho de uma família de evangelistas, pregadores, pastores, gente que está ligada ao Evangelho. Eu comecei a pregar com 11 anos de idade, com 12 eu fiz minha primeira semana de oração. Eu sempre tive envolvido, eu sempre preguei, minha vida foi pregar. Mas agora eu estava passando por um momento em que eu precisava colocar tudo o que eu tinha falado em prática, em ação. E eu entrei num processo autodestrutivo, terrível, terrível. Problema no casamento, morte dos meus pais. Eu já não conseguia trabalhar, eu cancelei, dos 18 eu cancelei 16 contratos. Minha renda, que era X, caiu para Y, veio para mais ou menos aí, eu acho que uns R$500. Imagina pagar a escola. Quando eu cheguei em dezembro, irmãos, eu estava sofrendo tanto, o sofrimento era tão grande. Eu não sei se alguém aqui tem contato com uma pessoa que sofre transtorno bipolar, que não era o meu caso, mas eu já convivi com alguém que sofria de transtorno bipolar e que entrou em depressão. Um paciente comum, quando entra em depressão, ele sofre muito. Um paciente com transtorno bipolar, que entra em depressão, a dor é 10 vezes maior que um paciente comum, é potencializada. E chega um momento em que o paciente, de tanto sofrer, tamanho é o sofrimento dele, que a única alternativa para ele de acabar com o sofrimento é acabar com a própria vida. Irmãos, eu cheguei num ponto, poucas pessoas sabem disso, eu cheguei num ponto em que eu pensei, a única forma de acabar com esse sofrimento é deixar de viver. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero mais viver, eu preciso morrer. Eu tinha tomado a decisão que eu ia morrer, não sabia como, mas eu ia morrer. E início da segunda semana de dezembro, eu me lembro de um dia, eu deitei no chão do quarto, liguei a televisão, eu não estava assistindo, não lembro o que estava passando, eu estava pensando no que eu ia fazer para morrer. E aí eu me lembro que meu filho saiu lá do quarto dele, sem que eu tivesse dito ou demonstrado nada. Ele deitou do meu lado e ficou quieto, olhando para a televisão também, em silêncio. Os 10 minutos o silêncio é quebrado, e ele virou para mim e falou assim: papai, você sabe que eu te amo, né? Hoje ele tem 13 anos, 2018, estava com 10, 11 anos mais ou menos. Ele virou para mim e falou: papai, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que você é a coisa mais importante que eu tenho, e que eu não sei viver sem o Senhor. Irmãos, naquele momento eu olhei para ele e chorei. Eu levantei, fui para o quarto dele, fechei a porta, aí eu caí de joelhos e falei: Senhor, o que eu ia fazer da minha vida? Olha a besteira que eu ia fazer. Talvez por egoísmo, por qualquer sentimento próprio, olha o que eu ia fazer. Sofrendo, ia causar mais sofrimento para os meus irmãos, para minha família, para meu filho. E Deus, naquele dia, Ele me resgatou do poço de sofrimento em que eu estava. Irmãos, Deus, Ele fez um trabalho extraordinário na minha vida, naquele dia. Curou minhas feridas físicas, espirituais, emocionais, matrimoniais e financeiras. Eu estava deitado ali, sem perspectiva nenhuma, em todos os aspectos falando, e Deus, Ele fez uma transformação. Hoje quem vive próximo de mim sabe a transformação que Deus fez. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei qual o contexto que você está vivendo, e eu sei que não é fácil exercitar essa fé, mas você precisa, em nome de Jesus, acreditar. Você precisa confiar nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa que Ele faz o resto. O teu papel é só se entregar a Jesus, é falar: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento, está aqui os meus problemas. Senhor, faz alguma coisa, eu não consigo, faz por mim. E Deus pode fazer isso por você hoje, ainda hoje.
A Bíblia diz que aquele, irmãos, Ellen White fala que aquele era o momento ideal para a fé daqueles jovens ser colocada em prática, ser exercitada. Fé é ação, irmãos. Fé não é apenas uma palavra, não é dizer eu acredito, não é dizer eu creio, eu confio. Fé, irmãos, é mostrar em ação que você realmente acredita. E Deus vai nos permitir em diversos momentos que a gente exercite essa fé, que a gente coloque essa fé em ação. E a cada passo que a gente dá, a cada processo, irmãos, pelo qual a gente passa de exercício da fé, essa fé, ela vai aumentando. Fé aumenta com o exercício. Fé aumenta tendo fé. Não há como aumentar a fé, irmãos, sem passar por provações e vencer. Chegou o momento em que o arauto veio, o arauto pediu que a banda tocasse, liberou então para que o povo se prostrasse. Imagina aquele mar de gente se prostrando, caindo de joelhos diante da estátua, e lá ao fundo, 3 homens ficando de pé. Irmãos, o rei estava tão eufórico, o rei estava tão feliz com todos os líderes da Babilônia e das cidades vizinhas que apoiavam a Babilônia, se prostrando diante dele, o reconhecendo como soberano, que sequer se preocupou com 3 homens que estavam lá no fundo e que não se prostraram. Mas os homens que bolaram o circo, os homens que montaram aquele espetáculo, irmãos, que prepararam a fornalha, que aqueceram a fornalha, os homens que fizeram os preparativos daquele circo e que botaram a estátua lá, estavam com um olho no peixe, outro no gato. Eles não queriam saber do rei, eles estavam pouco preocupados com as pessoas que iriam se prostrar, se iriam se prostrar ou não. O que eles queriam, irmãos, era destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, era ver que eles não se prostrariam e fazer o que fizeram. Vieram ao rei e disseram: ó rei, vive eternamente. Tu constituíste 3 homens sobre os negócios da Babilônia, fizeste um decreto pelo qual todo homem deveria se prostrar quando a banda tocasse diante da sua imagem, mas os 3 homens que o Senhor deu moral, os 3 homens que o Senhor deu responsabilidades e que colocou lá em cima como líderes, zombam de ti, aos teus deuses não seguem e não se prostraram diante da sua estátua. Naquele momento, o rei parou para dar atenção ao que tinha acontecido. E o rei então, irmãos, mandou chamar aqueles homens. Sabe o que eu imagino? Eu imagino aqueles homens passando pela multidão, vindo lá do fundo, andando aqui. 3 jovens que não se prostraram, desrespeitaram o rei, humilharam o rei na presença dos outros líderes. Aqueles homens, irmãos, permaneceram de pé. Eu imagino eles passando pelo corredor, a multidão abrindo, eles passando. Eu imagino talvez alguma mãe pegando ali na barra das vestes daquele jovem, dizendo: filho, ei, o que você está fazendo? Você está maluco? É só uma prostradinha, se ajoelha um pouquinho, vai lá, se ajoelha com uma perna só, não é assim? Ninguém está vendo, não é assim que os amigos fazem hoje? Ei, teu pastor não está vendo, teu pai não está vendo, toma só uma bebidinha, dá só uma tragadinha, é só um cigarrinho, não tem nada a ver, só um pouquinho, ninguém está vendo. E é com uma tragadinha de um cigarro de maconha que muitos jovens, irmãos, entram no mundo das drogas e dele nunca mais sai. É um copo de cerveja, apenas, copinho, é só uma tacinha de vinho que muita gente entra no vício do álcool e de onde nunca mais saem. Vidas são perdidas por causa de um momentinho de prazer. 1 minutinho, ninguém está vendo, é só você e eu, vamos fazer, vamos lá. E muita gente perde a vida, perde toda uma história, joga um futuro fora, por causa de 1 minutinho de prazer. Aqueles jovens foram diante do rei, e o rei falou: quer dizer que vocês não se ajoelharam diante da minha estátua? Vamos fazer o seguinte, não é costume o rei fazer isso não, mas vocês são amigos de Daniel, vocês são gente boa, eu gosto de vocês, eu vou tocar de novo a banda, a banda vai tocar, e aí citou todos os instrumentos de novo, a banda vai tocar, e vocês vão ter que se prostrar, vou dar mais uma chance, vocês vão se prostrar. Agora, se vocês não se prostrarem,
Aí o bicho vai pegar. Eu quero é ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Irmãos, eu imagino que o mais corajoso deu um passo à frente e botou o dedo assim, ó, na cara do rei. Falou assim: ó, rei, não gaste as cordas do teu violão, não. Deixa as teclas do teu teclado intactas, não gaste não, se preocupe com isso não precisa tocar não. Nós não vamos nos ajoelhar. A banda pode tocar 10 vezes, nós não vamos nos ajoelhar. Irmãos, imagina o rei ouvindo uma coisa dessa. O rei falou: eu vou tocar, e vocês vão ter que se ajoelhar. E aí o mais corajoso encostou e falou assim: ó, rei, se o meu Deus quiser, Ele livra. Não foi assim? Foi? Se o meu Deus quiser, Ele livra. Agora, se Ele não quiser livrar, ainda assim fique certo, ó Deus, de que nós não nos prostraremos. Irmãos, que fé, irmãos! Isso é que é fé. Meu amigo adolescente, meu amigo jovem, esse é o exemplo no qual você tem que se espelhar. Não é no seu amigo da escola que não segue a Deus e que faz o que dá na cabeça e que faz as coisas erradas do jeito que quer. Não é no exemplo dele, não é no exemplo do seu amigo que é adventista ou que pelo menos diz que é aqui na igreja, mas quando sai, vive como um mundano, age como um mundano, não quer saber de Deus, zomba de Deus lá fora com o seu mau testemunho. Não é nele que você tem que se mirar. Você tem que se mirar em homens que diante da morte preferiram continuar seguindo a Deus, preferiram não se corromper, não se prostrar. Irmãos, quantas vezes nós nos prostramos diante de algumas coisas das quais nós gostamos? Quantas vezes, irmãos, nós abandonamos a fé por causa de um punhado de moedas a mais no salário? Porque se eu não abandonar a igreja, ou se eu quiser guardar o sábado, eu perco o emprego, ou eu perco a promoção. Então eu prefiro a promoção, eu prefiro o emprego, e abandona a fé, abandona a igreja. Quantas vezes por causa de uma menininha bonita, uma família desfeita? Quantas vezes, irmãos, nós preferimos qualquer outra coisa que não Deus? Se o meu Deus quiser, Ele livra. Se Ele quiser. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Você sabe o que é isso aqui? Senhor, a minha vida é tua. Quer tomar? Tome, é tua. Mas eu não vou me prostrar. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, ainda assim eu não me prostrarei. Irmãos, Deus livrou ou não livrou, irmãos? Não livrou, irmãos, Deus não livrou. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa compreender na palavra dele. Deus não os livrou da fornalha. Sabe por quê, irmãos? Porque vai ter momento na nossa vida em que Deus não vai nos livrar das fornalhas ardentes. Vai ter momento na nossa vida que Deus não vai nos livrar das covas de leões. Vai ter momento da sua vida que Deus não vai te livrar de uma demissão, não vai te livrar de um Covid, não vai te livrar de uma doença, de qualquer outra enfermidade, ou até mesmo da morte. Se Deus quiser, Ele te livra, mas se Ele não quiser, ainda assim você precisa se manter firme e não se prostrar. Deus não os livrou da fornalha. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisava fazer um milagre ali naquele dia. Aqueles homens prepararam um circo, Deus estava preparando um culto. Aqueles homens prepararam, irmãos, morte, Deus estava preparando vida, Deus estava preparando transformação, mudança de comportamento em muitos que veriam um milagre ali naquela tarde. Eu não sei por qual motivo Deus permitiu que alguma coisa ruim acontecesse a você. Eu não sei por qual motivo Deus permitiu a morte dos meus pais. Eu ainda não sei. Um dia, quem sabe na eternidade, o próprio Jesus vai me contar. Eu não sei. O que eu sei é que Deus quer usar a tua vida como um modelo, como um exemplo, para que pessoas próximas a você sejam transformadas. Mas você precisa não se prostrar.
Deus não livrou aqueles 3 homens da fornalha, mas Deus entrou na fornalha com eles. E aí, é isso que Davi queria que a gente entendesse, quando ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque eu sei que Deus, Ele entra no vale comigo, Ele passa pelo vale comigo. Ainda que Deus não evite que você seja arremessado em uma cova repleta de leões famintos, Ele entra na cova com você, e se preciso for, Ele fecha a boca dos leões para que você não seja devorado. A única coisa que você precisa é acreditar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, só confia. Você não precisa inventar, é só confiar. Mas é difícil, eu sei que é difícil, é quase impossível, mas é necessário. Você não tem o que fazer, vai fazer o quê? Se você não confiar, você vai entrar em desespero, vai adoecer, e aí a morte vai ser iminente, talvez até a morte eterna. Você precisa confiar. Um dia, uma senhora chamada Alzira, ela perdeu o marido com uma filha de 10 anos, e esse marido era o sustento da casa. Ela não trabalhava, o marido cuidava dela, da filha, era o provedor da casa. Mas esse marido faleceu, e diz que quando o pobre lava a única camisa que ele tem, nesse dia chove, né? E essa mulher entrou em desespero, não sabia o que fazer para comer, para dar de comer para essa menina. Saiu para procurar emprego, não conseguiu, não sabia fazer nada, não conseguiu uma casa para ela arrumar, para ela dar faxina. Entrou em desespero. Era uma jovem senhora, bonita. E aí passou por uma rua, tinha umas mulheres ali ao entardecer, fazendo o programa, e ela encostou, começou a conversar, fez amizade com uma, e no dia seguinte lá estava a dona Alzira fazendo o programa. Fazia programa com 2, 3 homens na noite, pegava o dinheiro, trazia para casa, comprava o pão, comprava o leite, e vinha com as sacolas de mantimento para casa. E a filha corria, ficava à porta esperando, ansiosa pela mãe. Quando via a mãe ao longe, corria, abraçava a mãe. As duas entravam, comiam, se deleitavam ali. A filha dormia, a mulher ficava remoendo o que tinha feito a noite toda, noites e mais noites em claro. Aquela mulher, irmãos, desprezada pela sociedade, vista com maus olhos. Afinal de contas, uma prostituta é uma pecadora, e pecadora não vai para o inferno. E eu, como cristão, não posso me misturar com pecador, né? Não é assim que a gente faz às vezes? A gente para no sinal, vem alguém pedir, a gente levanta o vidro. Outro dia eu parei no sinal, um parente da minha esposa que vive arrotando o cristianismo, é da igreja batista, vive arrotando o cristianismo, tentando refutar questões da igreja adventista, sábado e outras mais. Arrota tantas doutrinas, tanta refutação contra a igreja, e eu parei meu carro aqui do lado, ele parou o dele, e aí um rapaz estava fazendo malabarismo, jogando espadas fumegantes para cima, e pegava o fogo, e botava na boca e apagava. Rapaz gordinho, sem camisa. Aí daí a pouco ele botou as espadas no chão e veio pegando moedas. Eu falei com minha esposa: tem alguma moeda aí? A gente deixa sempre Aí peguei uma nota de R$2. Quando eu peguei a nota de R$2, irmão, que eu olhei, ele estava encostando no carro do rapaz, do Renegade lá, você sabe quem é. Aí ele foi e levantou o vidro. O cara voltou. Aí eu fui e entreguei os R$2. Não porque eu sou bom ou porque eu sou melhor que ele, talvez a compreensão é diferente. E aí quando ele baixou o vidro, o rapaz passou, pegou o dinheiro, ele baixou o vidro, falou assim: rapaz, isso aí é para usar droga. Aí eu olhei de novo e falei: rapaz, pelo corpo dele não tem cara que é drogado não. Eu o vi trabalhando, terminou o trabalho, deu uma pausa e veio tentar receber alguma coisa. E eu fiz a minha parte. Se ele pegar e usar droga, vai ser entre ele e Deus, porque drogado também come, ladrão também come. Outro dia chegou na minha igreja lá um rapaz,
E no grupo da igreja eu falei, chegou um rapaz aqui em casa, assim, dizendo que vem de onde, que já foi adventista, que fez um trabalho para a igreja adventista, tinha foto com vários pastores, fazendo trabalho na igreja, pintando igrejas. Ele está pedindo para dormir aqui, para a gente ajudar. Alguém pode me ajudar? Na época eu não tinha condição de ajudá-lo sozinho. Alguém pode me ajudar a ajudá-lo? E aí uns 2 líderes falaram assim, rapaz, a gente não sabe nem quem é esse cara, nem de onde é, a gente não sabe nem se é ladrão, a gente não sabe nem se está falando a verdade, se realmente conhece a igreja, se já foi da igreja. Eu falei, e daí, o que importa? Se é ladrão, se é mentiroso, se não é, eu não estou pedindo para ninguém botar na casa de vocês, só uma ajuda. Aí a gente arrecadou o dinheiro e colocou o rapaz num quarto lá, e ele foi dormir. Dormiu lá, no outro dia, passagem, foi embora. A gente fica às vezes, irmãos, no alto da nossa arrogância cristã, achando que é melhor que os outros, achando que é melhor que alguém por estar numa condição inferior à nossa. Condição muda. A vida é como uma roda gigante. Hoje você está em cima, a roda pode girar e amanhã você está embaixo, e quem estava embaixo, sendo humilhado por você, pode subir, e às vezes a roda gigante para alguém subir ou descer, ou falta energia, pode faltar energia com você lá embaixo. Condição muda. Às vezes a gente quer humilhar as pessoas por estarem numa condição inferior a gente, e as pessoas desprezavam aquela mulher por ser pecadora, enquanto Jesus acolhia, né? Jesus falava, vem cá, minha filha, fazia um carinho, vem cá, pode ir, seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Aquela senhora um dia, irmão, chegou em casa, a filha não estava na porta para recebê-la, e ela ficou preocupada, porque todo dia a filha esperava e a filha não esperou, e ela foi no quarto, não estava, na cozinha, no banheiro, chegou no banheiro, irmãos, a menina estava deitada, tendo convulsão, tremia. Ela pegou a filha, o que você tem? E balançou, chacoalhou, e nada da menina responder. E ela pegou essa menina, saiu correndo e gritando na rua, por favor, alguém me ajuda, minha filha está morrendo, eu não sei o que é, me ajuda. Irmãos, é difícil parar para ajudar pecador, né? Mendigo, gente inferior. A gente gosta de ajudar quem não precisa, pelo poder e pelo status, mas a gente que está lá embaixo, a gente não gosta. As pessoas não davam ouvidos, sequer olhavam para ver o que a menina tinha. E ela, desesperada, saiu. Foi que alguém pegou a menina, colocou no carro, levou no hospital. Vieram, pegaram, levaram lá para dentro. Aí ela ficou 3 dias ali, irmãos, e 3 noites ali, esperando alguma notícia da menina. 3º dia, um médico veio conversar com ela, levou numa salinha e disse assim, a sua filha tem uma condição veio com alguns exames, sua filha tem uma condição que é rara. Ela tem um tipo de leucemia que já se manifestou, sintomas já em estado terminal. Não há muito o que fazer. Eu aconselho levar sua filha para casa, para que ela morra com a família, para que ela passe os últimos dias dela com a família. Aquela senhora, a família era ela e a menina. Eu imagino o desespero daquela mãe. Meu filho, quando uma unha está doendo, eu já fico preocupado. Já está maior que eu, 13 anos, maior que eu. Uma dor de barriga que ele dá, eu já fico preocupado. Eu imagino o desespero daquela mãe. O médico dizer, sua filha não tem mais jeito, vai morrer. Leva para casa. Passe os últimos dias da sua filha em casa, abraçando, dando carinho, dando atenção. Irmãos, aquela mulher levou aquela filha para casa, pegou os papéis, saiu com um monte de papel na mão, ali, chorando, pedindo ajuda na rua, gritando para as pessoas que passavam por ela, que fizesse alguma coisa. Era um sábado pela manhã, ela passou, pastor Neyton Rocha estava pregando em uma das igrejas adventistas daquela pequena cidade, lá no interior do Paraná. Ela passou em frente àquele galpão com uma porta enorme, tinha um monte de gente lá dentro. Ela entrou, chegou à porta, o pastor estava pregando. Ela entrou, irmãos, pelo vão central da igreja, gritando, pedindo ajuda, por favor, alguém me ajude, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo e eu não sei o que fazer. Chegou aqui, o pastor parou, a igreja ficou atônita, sem entender o que estava acontecendo.
A mulher encostou, chegou aqui no púlpito, jogou os papéis aqui e falou: Senhor, por favor, faz alguma coisa, minha filha está morrendo, eu não sei o que fazer. O médico falou que ela não tem mais muito tempo de vida, falou para eu levar para casa, para eu cuidar da minha filha, para eu aproveitar os últimos dias que ela vai morrer. Minha filha pode, inclusive, eu chegar em casa agora ela está morta. Olha aqui, pastor, por favor, olha aqui, faz alguma coisa. Eu ouvi falar num homem chamado Jesus. Eu não o conheço, eu nunca falei com ele, mas eu ouvi falar que esse homem era capaz de curar as pessoas que estão doentes. Inclusive eu ouvi falar que ele já curou gente morta, já ressuscitou gente morta. Por favor, pastor, olha aqui, olha os papéis aqui. O senhor pode orar pela minha filha? Pede para Jesus curar minha filha. Por favor, pastor, pede. Irmãos, o pastor abraçou aquela mulher, deu uma olhadinha nos papéis, o caso realmente era grave. O pastor abraçou e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, a igreja vai se ajoelhar, nós também vamos nos ajoelhar aqui, mas quem vai pedir vai ser a senhora. É a senhora que está precisando. Jesus está aqui, Ele está aqui, pode pedir, Ele vai te ouvir. A senhora está precisando, então a senhora fale com Ele. Mas eu não sei orar, eu nunca orei, eu nunca falei com Ele. Não tem importância. Peça para Ele o que a senhora pediu para mim. Fala para Ele o que a senhora falou para mim. Conta para Ele aqui agora. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a senhora. Ambos se ajoelharam. A igreja também ficou de joelhos. O pastor colocou o microfone aqui perto dela. E ela, irmãos, com as mãos aqui apertadas, lágrimas escorrendo, ela começou a orar do jeito dela. E às vezes a gente quer ir a Deus com tanta formalidade, né? Eu tinha um colega lá em São Paulo que ele começava, eu achava tão bonito. Eu tinha uma inveja santa da oração dele. Ele começava: excelso e soberano Deus, aqui estamos na sua augusta presença. Eu falava: meu Deus do céu, tanta formalidade que a gente às vezes procura para ir à presença de Deus, quando na verdade a gente fala: Senhor, só quero isso, estou chateado com aquilo outro, estou com raiva, eu não quero nem orar hoje, Senhor. Acabou. Já oramos. E aquela senhora começou assim: Jesus, eu não te conheço, eu nunca sequer falei com o Senhor, mas esse homem aqui disse que eu posso falar com o Senhor agora. Então deixa eu te contar, Jesus, minha filha está em casa morrendo. O médico disse que ela não tem muito tempo de vida. O médico pediu para eu levá-la para casa, para eu ficar cuidando dela nesses últimos dias, porque ela vai morrer e eu preciso aproveitar esses momentos com ela. Porque se eu sair, inclusive para trabalhar, e eu voltar, minha filha pode estar morta e eu não ter aproveitado com ela. Mas uma vez, Jesus, eu ouvi um homem falar que o Senhor cura pessoas doentes. Uma vez eu ouvi um homem falar que o Senhor já até ressuscitou gente morta. Então, Jesus, por favor, eu quero te pedir agora, vá à minha casa e cure a minha filha. Ela está morrendo, Senhor, e a minha filha é a única coisa que eu tenho. Se ela morrer, eu não vou ter ninguém. Eu vou te dar o endereço da minha casa. Ó, Jesus, está vendo essa rua aqui na frente? O Senhor pega essa rua direto. Isso, ela orando, com os olhos fechados, as mãos trabalhando aqui, mostrando. O Senhor pega essa rua direto e pode ir toda a vida. Lá na frente o Senhor vai sair do calçamento, termina o calçamento e começa uma estrada de barro. Cuidado, Jesus, porque nessa estrada de barro tem pedrinhas, tem espinhos, tem cacos de vidro, tem pedacinhos, tem toquinhos de planta. Muita gente se machuca, muita gente fere o pé. Cuidado, Jesus, com essas coisas que tem ali, para o Senhor chegar em segurança. Quando o Senhor começar a andar, lá na frente tem uma pontezinha quebrada, uma pinguela, um tronco que colocaram para a gente passar. Tem gente que escorrega e cai dentro do rio. Tenha cuidado, Jesus, quando o Senhor passar por cima da ponte. Depois da ponte tem um curral com um touro chamado Gigante. E vira e mexe, esse touro se solta e corre atrás das pessoas. Então o Senhor passa quietinho, para o touro não ouvir o Senhor passando, e o Senhor vai conseguir. Lá na frente tem uma casa branca, da porta e janelas azuis. É lá dentro que minha filha está morrendo, nesse exato momento. Vai lá, Jesus, e cura minha filha. Eu vou ser muito grato ao Senhor. A senhora terminou a oração, o pastor estava em prantos, a igreja estava em prantos. O pastor abraçou e falou: qual é o nome da senhora? Dona Alzira. Dona Alzira, eu nunca tinha ouvido uma oração tão sincera em toda a minha vida.
Eu nunca vi alguém orar com tanta sinceridade, com o coração, como a senhora fez agora. Eu tenho certeza que Jesus ouviu a sua oração. Aquela senhora, irmãos, posso ir para casa? Pode ir para casa, vai cuidar da sua filha. Aquela senhora saiu, alguma coisa mudou, coisa diferente. Ela entrou carregando um fardo, entrou carregando, irmãos, angústia, dor, sofrimento, falta de esperança, falta de fé, medo, já sentindo a dor da perda, e saiu leve. Quem chega a Jesus, irmãos, sai leve. Você sabe por quê? Porque Jesus pega o nosso fardo e dá o jugo dele. Porque o jugo dele, irmãos, nos coloca do lado dele aqui, nos prende a ele. E andar preso a Jesus, irmãos, é a coisa mais libertadora que existe. Aquela mulher saiu dali, paz era o sentimento que pairava no coração dela. Paz. Podia ser arremessada na fornalha de novo. Podia, irmãos, chegar lá e a filha está pior. Mas agora ela tinha algo diferente, que era paz, segurança, certeza de que Deus tinha ouvido a oração dela. E é essa certeza que nós precisamos ter hoje, de que não importa o que aconteça, irmãos, Deus sempre ouve a nossa oração, ainda que não responda do jeito que a gente quer, ainda que não nos dê o que a gente está pedindo ali naquele momento, mas Deus sempre ouve e fará o melhor por nós. Ainda que esse melhor seja a sepultura, porque se em algum momento da nossa vida Deus tiver que escolher entre a sua vida ou riqueza nesse mundo, Deus vai optar, a sua vida eterna ou riqueza nesse mundo, Deus vai optar pela vida eterna, mesmo que você tenha que descer a sepultura. Se em algum momento Deus tiver que escolher entre a sua saúde e a salvação, Deus vai optar pela salvação, ainda que você perca a saúde. Aquela senhora passou o calçamento, passou a rua de barro, passou com cuidado pelos espinhos, pela ponte, passou quietinha por causa do touro gigante, e lá na frente, irmãos, ela avistou que tinha uma pessoa ali em frente à porta da casa dela. Ela aguçou as vistas aqui, tentou olhar, os olhos estavam lacrimejando, e ela enxugou e passou a mão e olhou, e começou então a correr, irmãos. E à medida que ela corria, a pessoa também corria, e ela jogou os papéis para cima, e percebeu que era a filha que estava vindo, e ela correu, gritou, e abraçou a menina, levantou e falou: filha, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar deitada, o médico falou que você estava morrendo, você tinha que estar na cama, descansando. Calma, mãe, calma. Eu estava dormindo, eu ouvi um barulho, eu assustei, eu acordei. Quando eu vi, tinha um homem sentado do lado da minha cama. Eu fui levantar, o homem colocou a mão no meu peito e disse: calma, não se preocupa, não tenha medo, eu não vou fazer nada de mal com você. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou Jesus, e eu estou aqui porque sua mãe pediu que eu viesse para cuidar de você. Era um sábado, irmãos, pela manhã. Eu estava numa das igrejas ali de São Paulo, na Zona Sul, e o pastor Marcos Paim, ele convidou a senhora Alzira para vir à frente. Dona Alzira, vem cá. Ele tinha acabado de contar o testemunho dela e falou: vem cá. E a Dona Alzira foi, irmãos, uma senhora já, cabelos branquinhos, andando com dificuldade, e ela trazia na sua mão esquerda aqui, com os dedos entrelaçados aos dela, a filha de 10 anos, que recebeu a presença de Jesus, e que foi tocada por ele, e disse: calma, eu estou aqui para cuidar de você. Já era uma senhora, trazia seguro na mão um filho, o esposo do lado. Era uma senhora já, irmãos, mãe de família. Deus havia ido à casa daquela senhora, atendendo a oração de uma prostituta. Assim como um dia ele saiu e foi até Naim para ressuscitar o filho de uma viúva que estava morto. Assim como um dia ele teve que sair e ir lá na cova dos leões, fechar a boca dos leões para não comer o seu servo Daniel. Assim como em outro dia ele teve que descer na fornalha, entrar na fornalha para que seus 3 filhos não fossem consumidos pela chama.
naquele dia, naquela manhã de sábado, ele tinha saído mais uma vez e ido à casa daquela prostituta para curar a filha daquela mulher por causa de uma oração sincera. Eu não sei, meu querido amigo, meu querido irmão, o que você está passando agora. Eu não sei qual a tormenta que te aflige. Eu não sei qual a sua dor, qual o seu sofrimento. Eu não sei qual a sua dificuldade, ou qual a oração que você tem feito a Deus durante essa semana. Eu não sei, Deus sabe. O que eu sei é que o mesmo Deus que foi até a casa daquela prostituta, o mesmo Jesus que sentou na cama daquela menina e curou a vida daquela menina, é o mesmo Jesus que essa manhã quer ir à sua casa. É o mesmo Jesus que quer sentar no leito, aí no leito de alguém da sua família doente, ou quer sentar do seu lado, curar o seu ente querido, ou curar você. Talvez não seja a cura física, mental, psicológica. Deus essa manhã quer ir à sua casa, na pessoa de Jesus, fazer o milagre que você tanto precisa, o milagre pelo qual você tanto tem pedido, tem clamado, tem caído de joelhos noite após noite, dito: Deus, por favor, me socorre. Esse é o mesmo Jesus, irmãos, que hoje, agora, talvez o teu milagre não está nem em casa te esperando, está aqui agora, sabe? A gente só precisa sentir o Espírito Santo caminhando aqui agora e chegando aí do seu lado e falando: filho, calma, ei, eu estou aqui, E talvez, se você parar um pouquinho, você pode ouvir a voz do Espírito Santo aí agora falando: filho, o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer? Fala para mim aí agora, conta para mim. A minha oração nessa manhã, e eu encerro agora, é que você saia daqui abraçado, agarrado com Jesus. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Então, por favor, me pega no colo, me leve, me sustente, me conduza. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer a transformação que você precisa agora. Deus vai fazer o milagre que você precisa agora. Tudo que você precisa é entregar o teu caminho a Ele, confiar nele, deixar que o resto Ele vai fazer. Deus te abençoe. Deus te dê a força necessária para se manter firme na adversidade. Deus te dê a força necessária para se manter de pé quando o mundo estiver se ajoelhando, e te dê a capacidade de se ajoelhar mesmo o mundo ficando em pé. Essa é a nossa vida. Nós vivemos na contramão do mundo. Deus é a contramão do mundo. Que Ele te abençoe e te guarde hoje, e transforme a tua vida, se for preciso, para a honra e glória do nome dEle. Vamos ficar de pé para a gente orar. Querido Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença aqui em nosso meio, e a Tua presença nos causa paz, segurança e certeza de que há esperança para o nosso sofrimento, de que há Deus em Israel, de que há um Deus poderoso, soberano, que cuida de nós e que sempre se levanta diante de um clamor, diante de um pedido de um filho aflito e desesperado. Ouça, ó Deus, nesse momento o nosso clamor, ouça o nosso pedido. Mais que ouvir, ó Deus, estenda a Tua mão poderosa e toque na nossa vida agora. Que o milagre que tanto precisamos, que o milagre que tanto clamamos, que o milagre que necessitamos, chegue a nós hoje, para a honra e glória do Teu nome. Mas que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, não a nossa. Fica conosco, nos leve aos nossos lares, é o que explicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe cada um.